Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do conflito federativo no Brasil da pandemia. É um conflito que tem se marcado, pode-se dizer até antes já do início da pandemia, desde o começo do governo Bolsonaro, sobretudo desde a virada do primeiro para o segundo ano do governo Bolsonaro, quando ele escolheu os governadores como adversários políticos. E agora, durante a pandemia, a gente vê uma série de questões reaparecendo, relacionadas a ela, mas de vez em quando aparece outra coisa, como, por exemplo, a questão do aumento dos combustíveis. A questão é saber por que, afinal de contas, o Bolsonaro briga tanto com os governos estaduais. E para tratar desse tema, a convidada desse episódio é a professora Marta Retti, que é uma das maiores especialistas brasileiras na questão do federalismo, é professora do Departamento de Ciência Política da USP, do seu programa de pós-graduação, e é também pesquisadora do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole. Então, eu quero dar as boas-vindas para a Marta e perguntar para ela o seguinte: Marta, por que o Bolsonaro briga tanto com os governadores? Bem-vinda. Obrigada, Cláudia, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. De fato, na última semana, o presidente Bolsonaro, digamos assim, dirigiu a sua metralhadora giratória contra os governadores e o conflito com os governadores subiu muitíssimo de tom, né? De fato, para um cientista político, para um analista, é muito importante distinguir o que é a forma do presidente Bolsonaro, né? Sejamos francos, o presidente Bolsonaro usa de expressões muito vulgares, né? E isso torna para o analista a análise mais difícil, porque como nós ficamos chocados com a forma como ele se dirige e como ele se trata os demais atores do sistema político, que é extremamente desrespeitosa, né? Fica mais difícil para o analista distinguir por trás disso, afinal, o que é o presidente Bolsonaro, né? Eu diria que nos conflitos que o presidente Bolsonaro tem armado ao longo da sua trajetória como presidente, aí separando, deixando em stand-by um pouquinho a questão da pandemia, é possível entender que existe uma agenda, que não é propriamente uma agenda de governo, mas uma agenda política que pretende destruir a ordem política e a ordem social que resultou da Constituição de 88. Né? Há um suposto na agenda do presidente e dos seus seguidores, né, que a destruição dessa ordem permitiria a emergência ou a volta de uma ordem anterior, que está associada com a ordem do regime militar, né, e que, portanto, assim, o ponto que eu estou querendo reter aqui é que a agenda do presidente é muito mais uma agenda de destruição e de desmonte do que propriamente a agenda da construção de alguma nova ordem, porque é um suposto aí, que é o suposto dos grupos conservadores, não só no Brasil, mas também no resto do mundo, que a destruição dessa ordem permitiria a volta a uma ordem anterior. Verdade ou não, o fato é que eles gostariam disso, né? Que você tivesse uma ordem assentada na família tradicional, nas hierarquias sociais, nas religiões tradicionais, e que, digamos assim, o armamento poderia ser um caminho para isso, de vez que eles acreditam que as instituições vigentes foram dominadas pela corrupção, e aí está a briga com o STF, com o Congresso, com a velha política e tal, mas ele teve que fazer um recuo nesse conflito, acho eu, muito menos para imprimir alguma agenda de governo. Eu quero reter esse ponto da agenda de governo, porque isso é importante, eu acho, para entender o que ele está fazendo, né?
mas porque ele precisa, digamos assim, salvar o filho, né? Porque e para isso ele tem que se entender com o STF, com o Congresso e tal, mas ele propriamente não tem uma agenda de governo a implementar, né? Ele tem muito mais uma agenda de destruição da ordem vigente. Então, eu acho que este problema de ter uma agenda muito mais de destruição do que construção de uma agenda coloca problemas para os objetivos. Ela está em contradição com os objetivos reeleitorais dele, porque como presidente ele teria que entregar alguma coisa pela qual ser reeleito, né? Então, a agenda destrutiva também pode ser uma agenda autodestrutiva. Pode ser uma agenda autodestrutiva, porque ele não tem muito a entregar como obra de governo, né? E muito aqui é um pouco retórico, porque, na verdade, ele não tem quase nada, né? Se você olhar mesmo a plataforma eleitoral dele, ele não conseguiu realizar nada do que estava lá na plataforma de governo dele, né? Então, e isso o coloca numa posição muito defensiva permanentemente, né? E agora, na pandemia, né, a versão bolsonarista, e eu acho que o presidente e os seus seguidores acreditam nela, é que na questão da pandemia, é de que a pandemia inicialmente era basicamente uma invenção dos chineses, né, para derrotar o Trump, né? E internamente a pandemia passou a ser a grande agenda da oposição para paralisar a economia, impedir que o presidente entregue algum resultado econômico e, portanto, inviabilizar o governo Bolsonaro, né? Então, dada esta avaliação, né, de que a pandemia foi sempre, digamos assim, um exagero ou uma invenção da esquerda, né, para desestabilizar o seu governo, né, ele entrou numa estratégia negacionista, né, que, digamos assim, tem afinidades eletivas com a sua visão da ciência, né, porque no diagnóstico dele sobre o mundo científico é um mundo dominado pela esquerda, né, e que ocupa, digamos assim, está no campo da guerra cultural, né, e que a esquerda, portanto, ocupa posições dentro da academia, dentro das instituições, e tudo isso precisaria ser destruído, mas como se trata de uma guerra, esses inimigos estão usando a pandemia para desestabilizar, né? Então, tanto que há setores do bolsonarismo que chamam essa história toda de fraudemia, né? Isso é uma grande invenção. Fraudemia? Né? Eu não tinha ouvido ainda essa expressão. Né? Então, os indicadores de mortalidade são produzidos, são inventados, são exagerados para desestabilizar o governo Bolsonaro. A agenda de distanciamento social, ela, na verdade, ela é uma agenda que exagera o risco social para paralisar a economia e paralisar o governo. Então, muito mais do que inação por parte do governo, o que vem acontecendo desde o início da pandemia é uma disputa do presidente, obviamente dos seus seguidores, com outros setores sociais, e aí estão os cientistas sociais, a ciência, os infectologistas, sobre a gravidade da pandemia. Né? Eles sempre tentaram minimizar a gravidade da pandemia, com base no argumento de que isso tudo, enfim, como eu acabei de dizer, é uma invenção para paralisar o governo. Então, quando é que começa o problema, a primeiro conflito federativo a propósito dessas duas agendas, né? Em março do ano passado, o presidente invocou uma razão, uma estratégia de tipo federativo, né,
para paralisar os governadores que pretendiam fazer isolamento social, né? Ele decreta, por meio de um decreto presidencial, se não me falha a memória, que o governo federal teria competência exclusiva para legislar sobre questões relativas à atividade econômica. Isso aí foi logo no comecinho de março, né? Se não me falha a memória, foi no dia 20 de março, né? Em seguida, se não me falha a memória novamente, eu acho que foi o PCdoB que entrou com uma... Deve ter sido uma medida provisória isso, hein? Eu não lembro bem agora, depois a gente Exato, checa. mas exatamente. Então, e aí a medida tinha dois problemas, né? Uma, você queria decretar por medida provisória uma competência exclusiva para legislar sobre essas questões, né? E outra, solicitar competência exclusiva. Mas a estratégia de dizer só o governo federal pode legislar sobre isso é porque ele pretendia impedir os governadores de oposição, que ele entendia como de oposição, de tomarem medidas para paralisar a economia, na interpretação dele, medidas artificiais, na verdade estratégicas, para paralisar o seu governo, né? Então, veja, aqui o conflito se torna um conflito federativo na medida em que você tem duas agendas diferentes de resposta a um mesmo fenômeno, né? Dois diagnósticos distintos sobre o mesmo problema, e o presidente pretendeu ali a trazer para si a competência exclusiva sobre essas medidas para paralisar os governadores, impedir os governadores e os prefeitos de tomarem as medidas sanitárias. Então, aquilo que nós entendemos como um absurdo, à luz do que nós entendíamos que era o problema da pandemia logo ali no começo, né? Na verdade, é uma estratégia consistente com a interpretação que ele tinha sobre o conflito político que estava em andamento, né? Curiosamente, o STF, que é um dos grandes inimigos do governo na primeira agenda, né? Porque a interpretação, essa parte nós sabemos, né? A interpretação dos bolsonaristas, né, é de que o STF é dominado pela corrupção, que, enfim, precisaria ser o próprio STF paralisado, né? Mas o STF dá uma interpretação, a meu juízo, consequencialista para o pedido do Bolsonaro. Né? Por quê? Porque se o Bolsonaro tivesse autoridade exclusiva para legislar sobre questões de atividade econômica, né, nós não teríamos tido nenhum tipo de isolamento social àquela altura. Né? Então, o STF antecipa isso e, na verdade, faz uma opção por política. O STF referenda, escolhe, faz uma opção por política pública, né, por policy. O STF prefere que os governadores possam adotar medidas de distanciamento social e diz os governadores e os prefeitos interpreta a Constituição de modo consequencialista. Ele vai dizer os governadores e os prefeitos também podem agir. Só para entender um pouco esse ponto do seu argumento, Marta, você quer dizer o que com isso? Que se ele fosse interpretar de uma forma não consequencialista, eventualmente com base no texto mais frio da Constituição, ele, de alguma maneira, decidiria em favor do governo federal, fosse outro contexto? Em favor de não ter distanciamento social. Né? Porque consequentemente, porque ali em março já estava claro, né, no final de março, nós já tínhamos clareza de que tinha dois tipos de resposta muito distintas ao problema da pandemia, o desafio da pandemia. Uma resposta isso aqui é um problema simples, vamos tocar para frente, vamos tomar cloroquina, vamos manter a atividade econômica, que isso aqui é uma gripezinha e vai passar, não justifica paralisar a economia. Né? Os bolsonaristas interpretavam, se paralisar a economia,
nós vamos ter um problema, crescimento da pobreza, queda do PIB, e isso implicará a queda nas taxas de aprovação do governo, né? E existia uma outra linha, já ali, uma outra resposta, que era a resposta que a gente dissesse a resposta amparada na ciência, que ali naquele momento era muito tentativa, né? Que era, olha, nós sabemos muito pouco sobre isso, a única coisa que nós sabemos é que na Itália, por exemplo, as pessoas estão morrendo em escala industrial, os hospitais não estão dando conta do atendimento, nós vamos ter um colapso do sistema hospitalar, e a única coisa que a gente pode fazer, né, que a gente sabe fazer, é distanciamento social, né? Lá naquele momento, né? No começo. Lá naquele momento, né? Então, o STF, na verdade, a Constituição é aberta sobre isso, né? Sobre esse quesito, tá? Digamos assim, quem é que pode decretar atividade econômica? Mas, a meu juízo, os juristas que me perdoem, se o STF quisesse, ele encontraria na Constituição base legal para dizer o presidente tem autoridade exclusiva para coordenar esse problema. Quer dizer, não quis... E até quando a gente olha um pouco o histórico do STF em conflitos federativos dessa natureza, a tendência geralmente é decidir pró-governo central, né? E não pró-governos estaduais, né? Exatamente. Em outros... dizem os intérpretes, os especialistas no STF, tais como o Rogério Arantes e o Diego Werneck, que, na verdade, essa decisão aí é uma decisão fora da curva em termos do padrão regular do STF em termos de decisão, né? Por isso que a minha interpretação é de que o STF ali escolheu uma das alternativas que lhe pareceu menos arriscada no contexto do que se sabia sobre a pandemia, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, né, é que o problema do governo Bolsonaro com relação à pandemia não é apenas um problema de inação, que também é um problema, né? Mas a meu juízo, principalmente um problema de ter uma interpretação sobre a pandemia e sobre as estratégias diante da pandemia que são basicamente defensivas e que teriam nos jogado, provavelmente, no ano passado, na situação que nós estamos agora, né? Que é uma situação em que os sistemas públicos vieram tentando evitar todo esse período, né? E a gente repetia a situação da Itália, que era o que aterrorizava todo mundo no início dos anos 20, né? Quer dizer, logo no começo da pandemia, né? Quando realmente a Itália era uma situação completamente fora de controle, ninguém entendia muito bem por quê. Surgiu todo tipo de teoria à época. Eu lembro até da teoria do ibuprofeno, que dizia que as pessoas tinham tomado ibuprofeno e o ibuprofeno acelerava o metabolismo do vírus. Ou seja, um pouco mais dessas lendas urbanas que surgem quando você tem algo tão desconhecido assim, né? Sim. Agora, é muito interessante essa mudança do STF, né? Você acha que ela é uma mudança que pode produzir efeitos mais permanentes? Eu acho que é difícil, dizer. Eu acho que o que me parece claro é que os membros do STF temem o presidente Bolsonaro, né? Não só pela ameaça que ele representou para o STF, que os bolsonaristas declaram, a guerra que os bolsonaristas declararam ao STF até o episódio da investigação sobre as fake news e até o episódio do Flávio Bolsonaro, que aquilo ali representa uma guinada na estratégia do Bolsonaro em termos de aproximação, né? Mas eu acho que os membros do STF também conseguem antecipar o que poderia acontecer com o Brasil caso
a política, a key policy do Bolsonaro para a pandemia fosse implementada, né? Porque a estratégia dele é uma estratégia toma cloroquina, segura na mão de Deus e vamos trabalhar. E vai. Segura na mão de Deus e vai. Vai. Então... e deixa de mimimi e de frescura, né? Segundo ele disse. Deixa de mimimi e de frescura. Então, mas quando ele faz esse tipo de declaração, que é, de fato, uma barbaridade, você fica tão chocado, né? Que a sua primeira reação é dizer assim, esse homem enlouqueceu, né? E aí fica muito difícil você discernir se tem alguma lógica, né? Por trás disso, né? A minha interpretação é que digamos assim, essa escalada mais recente tem a ver com o fato de que a versão bolsonarista para a pandemia ficou cada vez menos crível. Aí tem que ficar cobrindo a aposta. Exatamente, porque a ideia, né, o argumento de que isso é uma invenção, né, de que isso aí é coisa da esquerda, é coisa da oposição, de que os números estão exagerados, de que os dados estão sendo fraudados. Essa narrativa bolsonarista para o problema da pandemia, à luz do que nós estamos vivendo agora, ela se tornou cada vez menos crível, né? Então, você defender o Bolsonaro, né, se tornou, de fato, um exercício muito difícil, né? E ele está tendo que, digamos assim, dobrar a aposta e exagerar na retórica, embora exagerar na retórica não seja uma dificuldade para ele, porque é um esporte ao qual ele tem se dedicado a vida toda. Né? Exatamente. Desde o início da carreira, né? Mas, digamos assim, você dizer assim, vai pedir vacina para tua mãe, realmente é um argumento de quem não tem mais o que dizer, né? Claro. De que não tem mais como mobilizar argumentos básicos, né? Sim. Enfim, então, o que me parece é que, assim, eu penso que o problema do Bolsonaro com a vacina também deve ser entendido à luz dessa competição, né? Se você pensar internacionalmente, nem mesmo o Trump era contra a vacina. Desculpe, eu estou tendo que salvar o meu gatinho aqui do o gato é um participante frequente. Desculpa, ele me puxou aqui, agora deu certo. Quer que eu repita? Não, pode, isso vai ficar no ar, porque isso é muito legal. Mesmo a vacina, né? A vacina se tornou um elemento de conflito muito mais à luz da competição com o Dória, né? E muito menos à luz digamos assim, do que é a interpretação dos negacionistas internacionais com relação à questão da vacina, né? Se ele pudesse obter crédito político e vacinar em massa, como está fazendo o Netanyahu, como tentou fazer o Trump no final da campanha, né? Estava dizendo, não, eu vou começar a vacinar, vão chegar as vacinas, vão fazer o dia da vacina. O problema deles é paralisar a atividade econômica. Né? Agora, a vacinação em massa seria uma ótima maneira de voltar logo, né? Na verdade, devia ser a estratégia zero, né? Vamos comprar por antecipação todas as vacinas possíveis, para na hora que começar a ter vacina, a gente sair vacinando todo mundo, que é o que Israel está fazendo, né? Na realidade, o Netanyahu, desse ponto de vista, teve uma estratégia adequada. Mas assim, o problema é que a narrativa de que o problema era exagerado e de que ele ia acabar rapidamente e de que, na verdade, o problema não existia, era um problema muito maximizado pela oposição, e o fato de o governador Dória ter entrado na corrida da vacina muito precocemente, à luz dessa competição, deixou pouco espaço para o Bolsonaro competir pela vacina, mas ainda assim ele
Ele investiu na vacina da Fiocruz, na Mas ele podia ter solução tentado lá atrás, inclusive quando começaram as negociações com as grandes empresas que vinham desenvolvendo vacinas, já ter se posicionado, né? A história da Pfizer, né? Da recusa que ele teve, das várias ofertas que houve de comprar vacina antecipadamente, quer dizer, tudo isso passou ao léu, né? E aí ele precisa, de alguma maneira, desqualificar as vacinas para justificar porque não fez, né? Uma é a vacina chinesa do Dória, a outra vai transformar a vacina ele desqualificou a vacina né? Ele desqualificou mais a vacina do Dória, né? Que era a vacina chinesa do Dória, mas paralelamente eles tentaram investir na produção de vacinas via Fiocruz, mas apostaram todos os ovos nessa cesta, né? Porque aqui eu acho que tem uma outra questão, que é uma questão da capacidade, da competência do governo mesmo, né? Do ponto de vista técnico, o governo Bolsonaro é um governo bastante despreparado, né? Ele colocou impostos em posições-chave nos ministérios, digamos assim, atores políticos, personagens muito sem experiência administrativa, né? Como eles têm a agenda de destruir em conflito aberto com as comunidades do setor, né? Então, se você pensar no ministro da Educação, ele entrou para brigar com a comunidade da educação. Se você pensar no ministro do Meio Ambiente, ele entrou para brigar com a comunidade do setor, que foram comunidades que foram construídas ao longo dos governos, sobretudo o governo Fernando Henrique, governo Lula. Então, como eles desconfiam desses indivíduos, porque isso tem a ver com a agenda de destruição da ordem pós-88, né? Não só eles colocaram em posições chaves indivíduos que estão em posição de conflito aberto com essas comunidades, né? Como eles também, dentro dos ministérios, encostaram ou afastaram técnicos que trabalharam para esses governos sob a suspeita de que eles seriam agentes a serem da velha ordem, né? Dessa ordem que eles pretendem destruir. Comunistas infiltrados, né? Então, isso significa que a capacidade técnica do governo também é muito limitada, né? Eles cometem erros que são muito básicos, né? Que são erros de desconhecimento da máquina pública, né? Mas isso só pode ser entendido à luz dessa outra agenda de destruição, né? Que é a agenda dos conservadores tradicionais aos quais ele está muito alinhado, né? Agora, você acha que são conservadores? Até eu ia aproveitar isso, quando você mencionou lá atrás os conservadores, eu tinha pensado nisso, até porque você falou dessa agenda de retorno a um tempo passado, né? Talvez a gente, mais do que conservador, esteja lidando com reacionários, no sentido próprio da palavra. Ou seja, saudosistas de um tempo passado, né? E aí querendo realmente ligar a marcha ré da história. Sim. Eu estou dizendo conservador assim muito frouxamente, sabe? Porque a discussão conceitual do que caracteriza essa extrema-direita, em primeiro lugar, eu não domino, então não me arrisco a navegar nela, né? E segundo lugar, ela é muito escorregadia mesmo, né? Tem autores que chamam de tradicionalistas, tem outros que chamam de fascistas, se chamam de conservador. Então, assim, eu realmente não tenho domínio sobre esse debate. Então, assim, de fato, você tem toda a razão, eu estou usando assim super frouxamente o conceito, né? Mas para me referir a uma agenda que tem pesquisas empíricas mostrando isso, né, que no Brasil o número desses eleitores ele é muito maior do que a gente imaginava, né? Então é isso que eu acho que dá uma certa lógica às ações do Bolsonaro, né? Que de novo, pela brutalidade das declarações, você fica tentado a achar
aquilo ali é irracional, que não tem lógica nenhuma, né? Mas ele está se comunicando, né, com uma fatia do eleitorado, né, que gostaria de voltar a uma ordem tradicional, gostaria de voltar ao mundo das hierarquias sociais, gostaria de voltar a um mundo da família tradicional, né, e que depositou nele a esperança de que ele fosse destruir essa ordem que está aí, que ele fosse se confrontar com os agentes políticos do que eles consideram que é uma degradação da ordem social, e que apostaram fichas nele mesmo e acreditavam que ele seria capaz de fazer isso. E eu acho que ele ainda ele tenta se declarar como portador dessa agenda, né? Só que isso coloca, como eu já mencionei, problemas para ele em outras frentes, né? Tem um outro ponto que eu queria mencionar, claro, que a proposta da questão federativa, é que se a gente olhar quais são os governadores que têm assinado esses documentos, né, e que protagonizaram as declarações nas últimas semanas, nos últimos dias, esse confronto ele é mais partidário do que federativo também, sabe? Mesmo quando o Caiado assina? Exato, mas o Caiado, assim como eu anotei aqui, o Caiado, o Ratinho Júnior, o Cláudio Costa, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, eles assinaram a nota que em resposta à abertura das contas que o Bolsonaro fez, dizendo eu mandei dinheiro para os governadores, eles estão dizendo que não tem dinheiro, mas eu mandei, e no qual ele inflou as transferências, incluindo transferências que são constitucionais. Não foi ele que mandou, o Tesouro teria que fazer isso. Foi a Constituição que mandou, né? É a Constituição que manda, ele apenas obedeceu à Constituição. Na verdade, o Caiado e o governador do Rio de Janeiro, e mesmo o Ratinho Júnior, eles só reagiram nessa ocasião. Nas outras ocasiões, os protagonistas são basicamente os governadores do que seria uma frente de oposição, né? São os governadores que são filiados ao PT, filiados ao PSB, ao PCdoB, tem assim dos democratas, que é o Mauro Mendes, mas o manifesto das vacinas é assinado por governadores do MDB, do PT, do PSD, do que seria uma frente de oposição, né? E governadores, o governador do Amazonas, o governador de Minas, o Zema, a vice-governadora de Santa Catarina, que são estados tradicionalmente bolsonaristas, permaneceram quietos como sempre estiveram, né? O governador do Rio de Janeiro chegou a declarar nessa terça ou quarta-feira que ele tem muito carinho pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, nada então, pessoal, né? Não é nada pessoal, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que o que também, de novo, parece um conflito federativo, quer dizer, estão todos os governadores contra o Bolsonaro a propósito da pandemia, na verdade, tem uma expressão partidária. Tem um núcleo de governadores aí, que são os governadores da oposição e dos partidos da oposição, que estão sistematicamente digamos assim, reagindo aos esforços do presidente Bolsonaro de dizer, olha, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas eu estou sendo manietado pela oposição que quer paralisar o meu governo, né? No que depender de mim, eu quero dar emprego para as pessoas, eu quero que elas possam trabalhar, eu quero que elas possam ganhar sua renda, mas esses governadores aí fazem parte de uma grande conspiração contra mim para paralisar o meu governo, né? Agora, então, desculpa, não pode falar mais. Digamos assim, há um conflito de agendas aí, né? E de estratégias diante da pandemia que explica esses alinhamentos.
Agora, uma coisa que me ocorre nessa relação com os governadores e que pode ser um problema é a relação que o bolsonarismo tem com as polícias, né, que estão sob jurisdição estadual, né, tanto a Polícia Civil, mas principalmente as polícias militares. A gente sabe que uma base importante do bolsonarismo está nas polícias militares. O Bolsonaro, inclusive, se elegeu muitas vezes fazendo campanha em prol dos interesses corporativos das polícias militares, defendeu ao longo do seu governo a liberação, por exemplo, da violência policial, com excludente de ilicitude ampliado e por aí vai. Os governadores não correm risco aí de perder o controle sobre as suas polícias em função dessa vinculação? Porque, inclusive, esses policiais militares têm uma afinidade ideológica grande com o bolsonarismo. Você falava da guerra cultural. A gente viu logo já no primeiro ano, acho que do governo Bolsonaro, curso de graça para a PM do Olavo de Carvalho, só para mostrar como havia realmente um trabalho junto a esses setores. A gente não enfrenta um perigo aí? Eu acho que isso é mais do que um risco, eu acho que isso é um dado mesmo e acho que é uma estratégia, né? Eu acho que isso também deve ser entendido à luz de uma estratégia eleitoral para 2022, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro já anunciou o seu roteiro, né? O seu roteiro é, se a eleição não for impressa, ela será fraudada. Sim. Né? Ele tem uma estratégia de ampliar o armamento, né? E portanto, dos seus potenciais apoiadores, né? E isso ele também já declarou diversas vezes. Nós precisamos nos armar para impor a nossa estratégia, para resistir a ditadores, né? Exatamente. Mas, na verdade, é outra coisa, né? E tem uma aproximação com os policiais militares. E aqui, de novo, tem uma questão federativa que é importante, porque, assim, as polícias militares estão subordinadas aos governadores, mas a regulamentação das polícias militares, ela é privativa da União. Então, o que o presidente Bolsonaro tentou fazer recentemente? Ele tentou mudar a legislação que tira dos governadores a autoridade sobre os comandantes militares, né? O que aquela legislação ali pretendia fazer era os comandantes da Polícia Militar passariam a ter status de secretário de Estado e teriam um mandato fixo, o que significaria que eles não poderiam ser demitidos pelos governadores em caso de não se alinharem às orientações dos governadores, porque os comandantes militares agora podem ser, eles são indicados e depostos pelos governadores. A legislação que ele tentou aprovar, né, era uma legislação que retirava dos governadores a autoridade sobre os comandantes das polícias militares. Os governadores ficariam reféns dos comandantes. Ele, né? Nem precisava trazer para si esse controle, bastaria enfraquecer o controle dos governadores, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, de novo, o que parece um conflito federativo inocente, na verdade, é um conflito de agendas que passa pelas instituições federativas, né? Mas, como muitas das estratégias implementadas pelo presidente Bolsonaro, ela é tão mal encaminhada, ainda bem, né? que ela acaba não se concretizando, né? Porque essa agenda não prosperou, né? Houve uma reação dos governadores, houve uma reação no Congresso, e, enfim, como muitas das estratégias que ele tenta passar por dentro da institucionalidade, né? Ele encaminha de um modo muito atravessado, muito mal conduzido e acaba enfim, sendo mal sucedido, o que só reforça
a narrativa de que, não, pelas instituições não dá, nós temos que destruir, nós temos que rebentar mesmo, porque isso aqui é tudo corrupto, isso aqui é o que a nós parece um atentado às instituições democráticas, né? Um atentado à estabilidade institucional. Na leitura dos bolsonaristas, isso é mais um reforço à ideia de que isso aqui tudo precisa ser destruído, porque isso aqui é um obstáculo à ação restauradora que o presidente Bolsonaro encarna, né? Então, reforça a narrativa dele. Né? Como um líder anti-establishment, né? Que aí, consequentemente, é contra a estrutura nacional. Exatamente. Mas que, na verdade, ele veio para nos resgatar da corrupção que se instalou, da corrupção dos costumes e da corrupção política que se instalou no Brasil, né, por obra da esquerda pós 88, que finalmente o plano do Gramsci, que foi bolado lá em 1920, acabou acontecendo no Brasil. Essa narrativa ela só é reforçada, né? Então, nesse sentido, se eu estou correta, eu acho um pouco ingênuo esperar que tudo isso tire os bolsonaristas do bolsonarismo, sabe? Pelo menos os mais empedernidos, né? Aqueles que são os que gostariam que no Brasil fosse restaurada uma ordem tradicional, a família tradicional, a segurança, os que são saudosos de uma ordem segura, que talvez nunca tenha existido, mas que funciona como... Os homens de armas. Exatamente, mas um lugar a ser resgatado de um passado idílico, enfim, melhor do que esse mundo de conflito que nós estamos vivendo. Né? E o curioso é que isso tudo, apesar do acordo com o Centrão, né? Então, é que o acordo com o Centrão é um contrapeso útil, né, à necessidade de sobrevivência. Né? É difícil saber o quanto o acordo com o Centrão e os próprios sinais positivos em relação ao STF, né, vão tirar os bolsonaristas do Bolsonaro, porque nesse sentido ele traiu, né, o que era a sua estratégia original. Mas volta e meia ele dá sinais para esse eleitorado de que ele permanece fiel a essa origem e que ele só está fazendo isso estrategicamente, né? Isso. Que na verdade ele fica tentando conciliar diferentes pratos, como de resto todo governante, né? Fica fazendo um equilíbrio instável entre diferentes objetivos. Talvez né? nisso os bolsonaristas tenham razão, é só um recuo tático mesmo, né? Não dá para levar muito a sério essa aproximação com o Centrão, esses acenos de melhor relacionamento com o STF, como alguma coisa que veio para ficar, como, digamos, uma conversão do Bolsonaro à institucionalidade democrática. Exatamente. Na verdade, ele recua taticamente porque o jogo, neste momento, exige que ele dê, para usar uma expressão de um outro autor, o Lenin, um passo atrás para dar 2 passos à frente. Para frente, um recuo tático, né? Um recuo tático de sobrevivência, mas frequentemente ele sinaliza: eu ainda continuo o paladino, né, da restauração daquele mundo que nós queremos resgatar, né? Então, o que nos parece completamente alucinado, eu entendo que são sinalizações nessa direção para esse eleitorado, né? Muito bem. Marta, acho que essa conversa rendeu muito, foi muito boa, e aí eu peço aí que você faça a sua amarração final nessa nossa conversa. Eu acho que, assim, infelizmente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Nós estamos vivendo um nível de polarização, né? Lamentavelmente, um presidente que adotou uma estratégia de confronto com as instituições e de confronto
uma agenda de combate à pandemia, né? Eu acho que nós temos que nos preparar para 2021 muito difícil, né? Nós estamos todos muito preocupados, né, com o que vai acontecer com o Brasil no curto prazo, em termos econômicos, em termos de perdas de vidas, em termos de sofrimento, que seria evitável, né? E eu acho que nós também não podemos ignorar que, a despeito desses recuos táticos, né, o presidente Bolsonaro não tem convicções democráticas, né? E nós temos que adotar estratégias que nos protejam, né, e nos garantam tanto a sobrevivência da democracia quanto uma recuperação econômica do país e redução dos níveis de pobreza e de desigualdade, né? Em termos de agenda e de futuro, eu acho que nós temos todas as razões para nos preocupar com o futuro. Eu talvez eu esteja muito abalada pela conjuntura, mas eu estou muito pessimista e muito preocupada com o que pode acontecer conosco no futuro de curto prazo e de médio prazo, né? Eu acho que é muito sério o que está acontecendo com o Brasil, muito grave o que está acontecendo com o Brasil, muito grave. Eu partilho dessa sua preocupação. Acho que o nosso cenário é dos mais preocupantes mesmo. Bem, Marta, quero, enfim, apesar desse cenário funesto que se avizinha para nós... Apesar dessa nota triste de encerramento... desse epílogo melancólico, eu quero, de qualquer maneira, te agradecer muitíssimo, Marta, pela conversa, pelo esclarecimento. Foi tremendamente interessante. Acho que você apontou uma série de questões cruciais para entender isso que está acontecendo e o que é essa estratégia, né, do bolsonarismo na relação com os outros governos, né, com os governos subnacionais, com os outros entes da federação. Acho que é muito interessante o ponto que você levantou, né, que, na realidade, isso se enquadra num contexto mais amplo da própria estratégia bolsonarista mais ampla, da maneira como ele vê a política, né? Acho que isso é uma forma crucial de entender por que o bolsonarismo é esse bicho tão esquisito, né, que a gente vê e, às vezes, tem dificuldade de entender o que se passa. Então, quero te agradecer, Marta. O prazer foi meu. Fiquei honrada com o convite. Opa, eu que agradeço. E além de agradecer a você, então, eu fecho agradecendo aqueles que nos assistem no YouTube, aquelas pessoas que nos acompanham pelos podcasts e até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.